Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje a gente vai abrir o primeiro livro da Bíblia para desvendar juntos a história de todos os começos. Gênesis é muito mais que um livro de história, viu? É o alicerce, a fundação onde toda a história da Bíblia é construída. E é bem aqui que tudo começa, com essa frase, que é ao mesmo tempo simples e absurdamente poderosa. Em hebraico são pouquíssimas palavras, mas que ecoam através do tempo, estabelecendo a verdade principal. Antes de qualquer coisa existir, existia Deus. E foi pela palavra dele que tudo mesmo, visível e invisível, passou a existir. Para a gente navegar por essa saga tão rica, vamos dividir a nossa conversa em 4 grandes momentos, tá bom? Primeiro, a criação e a história de toda a humanidade. Depois, a gente vai ver o foco se fechando na aliança com uma família específica. Em seguida, como essa família cresce e dá origem às 12 tribos. E, por fim, a jornada deles até o Egito, que já prepara o cenário para a próxima grande aventura. Então, vamos lá, mergulhando de cabeça no primeiro ato. Os capítulos de 1 a 11 de Gênesis são especiais. Eles não contam a história de um povo só, mas de todos os povos. É a nossa história universal. A história das nossas origens, da nossa queda e da graça de Deus que é sempre presente. O capítulo 1 de Gênesis parece uma obra de arte sendo pintada ao longo de 6 dias. Começa com aquele haja luz, que rasga a escuridão. Depois Deus separa as águas, faz surgir a terra seca. Ele enche o céu com sol, a lua, as estrelas. Enche os mares de vida, o céu de pássaros. E no 6º dia, o grande finale, a criação da humanidade. Homem e mulher feitos, como Gênesis 1:27 nos diz, à imagem de Deus. Mas essa comunhão perfeita, infelizmente, é quebrada. De um jeito trágico. Lá em Gênesis 3, a serpente chega com aquela dúvida, sabe? Foi isso mesmo que Deus disse? A desobediência de Adão e Eva não foi só um erro bobo, foi uma rebelião que fraturou a nossa realidade. Olha só o contraste aqui. A inocência virou vergonha, a comunhão com Deus virou separação e o paraíso foi trocado por um mundo de dificuldade e dor. E o pecado não ficou contido ali. Ele se espalhou como um vírus. Logo no capítulo seguinte, o ciúme leva ao primeiro assassinato da história. Caim mata o próprio irmão Abel. A maldade cresce tanto que Gênesis 6:5 nos dá um diagnóstico terrível, dizendo que a imaginação e os pensamentos do coração do ser humano eram só maldade, o tempo todo. A coisa ficou tão feia que, no meio de tudo, só um homem, Noé, encontrou graça. Com o mundo corrompido desse jeito, Deus age. Mas ele age com juízo e misericórdia ao mesmo tempo. Ele manda um dilúvio para purificar a terra, mas ele também providencia uma arca, um símbolo gigante da salvação. E depois que as águas baixam, lá em Gênesis 9, Deus faz uma aliança, uma promessa de que nunca mais destruiria o mundo com água. E o sinal dessa promessa? O arco-íris, que a gente vê no céu até hoje. Essa primeira parte da história da humanidade termina com um último ato de orgulho. Em Babel, todo mundo, falando a mesma língua, se junta para construir uma torre que chegasse até o céu. Não para glorificar a Deus, mas para fazer um nome para si mesmos. A resposta de Deus foi confundir as línguas e espalhar os povos pela terra. É daí que nascem as nações que a gente conhece, e o palco é preparado para um novo plano de Deus. E é aqui que a câmera da história dá um zoom. Ela para de filmar a humanidade inteira e foca em um único homem, Abrão, e na promessa incrível que Deus faz para ele. É aqui que começa a história de Israel. Aí fica a pergunta, né? Como é que começa uma grande nação? Uma nação que, pela promessa, ia abençoar o mundo todo. A gente podia imaginar que começaria com exércitos, com poder, mas não. Começa de um jeito muito mais pessoal e radical. Começa com um chamado, com uma promessa. Deus chega para Abrão em Gênesis 12 e diz: sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E em troca dessa fé, dessa obediência, Deus faz uma aliança com 3 promessas gigantescas. Uma terra, tantos descendentes que seria impossível contar e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas a fé de Abrão, que depois se torna Abraão, foi muito testada pelo tempo. Ele e a esposa, Sara, já eram bem idosos e não tinham filhos. Aquela promessa de uma grande nação parecia impossível. Na impaciência, eles tentam dar um jeitinho, e aí nasce Ismael. Mas o filho da promessa, esse viria por um milagre. Como Gênesis 21 conta, Abraão com 100 anos, Sara com 90, e nasce Isaque, o filho do riso, o filho da aliança.
A promessa agora passa para a próxima geração, através de Isaac. E a história dos filhos dele, Jacó e Esaú, parece uma novela, viu? Cheia de briga de família, de engano e, no fim das contas, da transformação soberana de Deus. De um lado, você tinha Esaú, o mais velho, o caçador, o favorito do pai. Do outro, Jacó, o mais novo, mais esperto, o preferido da mãe. A rivalidade era enorme. Gênesis 25 conta que Esaú desprezou tanto o seu direito de primogênito que o trocou por um prato de ensopado. Dá para acreditar? E mais tarde, Jacó engana o próprio pai, já cego e idoso, para roubar a bênção, garantindo seu lugar na linhagem da promessa. Mas isso custou a ele décadas de exílio e muito conflito. A vida de Jacó, o enganador, foi marcada por muita luta, mas o ponto de virada acontece em Gênesis 32, numa noite em que ele estava sozinho, prestes a reencontrar o irmão Esaú. Ali, ele luta com um ser celestial até o amanhecer. Ele sai ferido, mancando, mas não larga o anjo até receber uma bênção. E é nesse momento que o nome dele é mudado para Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus, marcando a transformação dele de enganador para o patriarca de uma nação. E é a partir de Israel que a nação prometida começa a tomar forma de verdade. Dá uma olhada. Os 12 filhos de Jacó, que nasceram de suas 2 esposas e das 2 servas delas, se tornam os pais das 12 tribos de Israel. É incrível como de uma família tão complexa, cheia de problemas, Deus começa a construir o seu povo. Agora, os últimos capítulos de Gênesis focam em um desses 12 filhos, José. A história dele, gente, é talvez a mais dramática de todas. É um verdadeiro épico de traição, sofrimento e, acima de tudo, da mão invisível de Deus cuidando de tudo. A jornada de José é uma verdadeira montanha-russa. Ele era o filho amado de Jacó, odiado pelos irmãos e acaba sendo vendido como escravo. No Egito, por ser íntegro, ele é preso depois de uma acusação falsa. Parecia o fim. Mas como diz lá em Gênesis 39, o Senhor estava com José. E foi a habilidade dele de interpretar sonhos, um dom de Deus, que o tirou da prisão e o colocou cara a cara com o faraó, fazendo dele o governador de todo o Egito. O ponto alto da história é quando uma fome terrível obriga os irmãos dele a irem buscar comida no Egito. E eles ficam frente a frente com aquele governador poderoso sem nem imaginar que era José. Quando ele finalmente se revela, ele não busca vingança. Pelo contrário, ele diz uma das frases mais profundas de toda a Bíblia. Basicamente, ele fala, olha, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me enviou na frente para salvar a vida de todos vocês. E assim, a família inteira de Jacó, mais ou menos 70 pessoas, vai para o Egito. Eles se instalam na melhor terra, em Gósen, salvos da fome e protegidos por José. E ali, aquela pequena família começa a se multiplicar, a crescer em número, em força, cumprindo exatamente o que Deus tinha prometido lá atrás para Abraão. O livro de Gênesis termina, mas a história está muito longe de acabar. O final não é uma conclusão, é mais uma pausa cheia de promessas, que prepara o terreno para a próxima grande etapa da jornada do povo de Israel. Jacó morre e é enterrada na terra prometida. Anos depois, José, antes de morrer, faz os filhos jurarem que levariam seus ossos com eles quando Deus os tirasse do Egito. E assim a geração dos patriarcas se vai, deixando seu povo seguro e crescendo em uma terra que não era deles. E Gênesis nos deixa com essa pergunta no ar. Uma pergunta meio sinistra, sabe? A segurança de Israel no Egito dependia da memória de um homem. Séculos se passam, a família vira uma nação numerosa, e então, como o Êxodo capítulo 1 já nos conta, um novo rei sobe ao poder no Egito, um que não conhecia José. O que acontece com um povo que está prosperando quando a mão que o protegia se torna a mão que o oprime? É exatamente essa tensão que nos joga direto na história do Êxodo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.